dia, paz seja convosco. Estamos aqui novamente na nossa caminhada de 100 dias, né? Eu quero agradecer a todos que têm conseguido acompanhar, a todos que têm estado conosco todos esses dias. E é muito bom ter você sempre conosco, amém? Mesmo que talvez você não consiga assistir, compartilhar a live logo às 7 horas da manhã, mas se você consegue aí no decorrer do dia assistir, acompanhar, estar engajado nessa campanha, saiba que é muito bom ter você conosco e é muito bom fazer parte desta campanha, uma campanha de fortalecimento, uma campanha que tem nos trazido para mais perto do Senhor. Amém? Então eu quero que, junto com você aqui nesta manhã, fechar os nossos olhos e a gente poder orar ao Senhor. Amém? Senhor, muito obrigada por esse dia. Obrigada, Pai, por essa campanha, Pai. Estamos na metade da campanha, mas nós já temos visto grandes feitos, grandes resultados. Que o Senhor possa abençoar cada casa, cada família, cada pessoa conectada, cada um que ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar, Pai. E que o Senhor possa trazer alegria, paz, Senhor. Que o Senhor possa trazer entendimento da Tua palavra para cada um de nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Olha, o tema de hoje é um tema que particularmente eu gosto, na verdade, né? Diz assim, a palavra do dia, né? A palavra do dia 55, e o tema diz: cuide da casa de Deus e Ele cuidará da sua casa. Uau! Muito forte isso, né? Cuide da casa de Deus, das coisas do Senhor, do reino dos céus, e Ele cuidará da sua casa. E o autor, ele fala de um personagem da Bíblia que é muito conhecido, que é Davi. Davi é um rei que, na verdade, se tornou um homem segundo o coração do Senhor, por obedecer ao Senhor, por ter zelo pelas coisas do Senhor, por conduzir a sua família, né, a sua casa, sempre na presença do Senhor. Um guerreiro, um jovem que se tornou rei depois que Saul não estava mais reinando conforme a vontade e o querer de Deus. E Davi, ele é um cara que se dedicou inteiramente ao Senhor. Claro que, como todo ser humano, ele teve falhas, teve erros, mas uma coisa que foi extraordinária na vida de Davi, uma coisa que é marcante na história do rei Davi, é a sua entrega, a sua vontade de agradar sempre ao Senhor. E no texto que o autor revela, né, neste dia, ele fala lá em 1 Crônicas 29:1, que Davi, ele coloca todos os seus bens, toda a sua fortuna, o ouro, a prata, ele se desfaz de tudo, entrega tudo, para que a casa, o templo do Senhor pudesse ser construído. Na verdade, nós sabemos que ao longo da história, né, Davi não construiu um templo para Deus, porque quem construiu foi Salomão. Deus falou que não era para ele construir, mas o coração dele em pegar todas as suas riquezas, o melhor que ele tinha e entregar para construir o templo, fez com que o Senhor se agradasse da decisão dele, e a sua descendência, a sua geração, o seu filho, colheu esse fruto. Então, a gente tem como lição a história de Davi, de que quando a gente realmente usa os nossos bens, usa os recursos que o Senhor nos dá para servir o próximo, para servir a casa de Deus, para manter a casa do Senhor, é óbvio que isso alegra o coração do Senhor. E aí não só nós colhemos, mas toda a nossa geração colhe, né? A nossa descendência colhe os frutos, os bens, o bem que isso produz nas nossas vidas. Eu gosto muito da história de Ana, quando a gente fala de cuidar das coisas do Senhor, de se entregar ao Senhor, de entender que aquilo que nós temos não é nosso, mas é para servir o outro, é para servir o próximo. Quando a gente olha para a história de Ana e Samuel, a gente vê uma entrega genuína
divina e muito perfeita da parte de Ana. Todos conhecem a história de Ana, né? Ana, ela sonhava em ter um filho, ela todo ano subia para sacrificar ao Senhor, louvar ao Senhor, era um ritual daquela época, era o culto que nós fazemos hoje, né? Às quintas-feiras, aos domingos, mas eles subiam uma vez por ano para adorar ao Senhor, no templo do Senhor. E ela não tinha filhos, e toda vez que ela estava naquele lugar, ela chorava, ela era triste, ela tinha uma tristeza muito grande, porque naquela época a mulher era conhecida como uma mulher virtuosa, uma mulher frutífera, se ela desse um filho homem ao seu marido. E Ana, assim, ficou por muitos anos. Um dia ela entendeu que aquilo que ela tanto sonhava, que aquilo que ela tanto queria, não podia ser só algo para trazer prazer para a vida dela, algo só para alimentar ela, né, a sua vontade, o seu querer, mas que o sonho, quando ele é alinhado, o nosso sonho, quando é alinhado com o propósito de Deus, ele se torna realidade. Então ela compreendeu que, não adiantava ela só pedir um filho, mas para qual o propósito, qual a finalidade dela se tornar mãe? Para que ela queria tanto uma criança? Apenas para exibir essa criança, apenas por vaidade? Ou teria algum fundamento para isso? Teria um propósito maior para isso? E quando ela entendeu que Deus trabalha com propósitos nas nossas vidas, ela fez um voto com o Senhor. Então ela fala para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, quando ele desmamar, eu entregarei ele ao templo para que ele cresça junto ao sacerdote, se torne um sacerdote da casa do Senhor. Eu vou entregá-lo para o Senhor, ele vai ser um sacerdote da sua casa, ele vai servir na sua casa. E assim, quando Ana entende que os nossos sonhos, alinhados com o propósito de Deus, eles se tornam realidade, quando ela entende que a nossa vida, os bens que nós adquirimos ao longo da nossa vida, os recursos que chegam às nossas mãos, não é para apenas nos favorecer, mas é para transbordar na vida de outras pessoas, o Senhor aprova a queixa, a solicitação de Ana. E Ana, assim, concebe Samuel. Então, ela tem Samuel nasce, claro que eu estou falando de forma muito bem resumida, mas Samuel nasce, desmama, e quando Samuel desmama, ela cumpre o voto. Eu não imagino como mãe como seria entregar o filho, né, a outra pessoa para que pudesse ser criado, para que pudesse ser educado, mas Ana cumpriu esse voto. E ela entregou Samuel ao templo, o profeta Eli já era de idade, e o Senhor já estava à procura, no coração do Senhor, ele já estava à procura de um sucessor, de um profeta que iria suceder Eli, porque os filhos de Eli faziam o que era abominável aos olhos do Senhor. Então o Senhor já tinha a intenção de eleger um novo sacerdote, e assim ele uniu o sonho de Ana, o propósito de Ana, àquilo que ele queria fazer naquele momento, naquele lugar. Então Ana entregou Samuel cresceu, se tornou um profeta, e foi o profeta que ungiu Davi a rei. Então, para que a gente possa entender que todos os recursos, tudo aquilo que vem à nossa mão, tudo aquilo que o Senhor nos entrega, não pode ser somente para a nossa vaidade, para o nosso prazer, mas nós somos mordomos daquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. As nossas riquezas financeiras, a nossa casa confortável, o nosso carro, a nossa vida, o nosso talento, ele tem que ser usado para um propósito maior. Ele tem uma finalidade muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Então eu quero desafiar, não só você, mas a mim, a se doar mais ao Senhor, a entregar mais ao Senhor. Nós estamos numa campanha do ar-condicionado aqui na nossa igreja. Tem um valor que você pode parcelar, o valor em 10, em 20 vezes. Nos cultos, procure os nossos obreiros, fala com o Bruno, fala com o pastor, eu quero participar, seja um mantenedor da casa do Senhor, porque de fato, quando a gente cuida das coisas que é do Senhor, o Senhor cuida das coisas que são importantes para nós. Eu nunca vi, não tem na Bíblia, e eu não conheço alguém que relate de quem andou com Jesus ter passado necessidade, ter passado fome, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Mas Ele supre para que a gente possa glorificar o nome dEle. Então tudo que vem à nossa mão,
gente precisa entregar ao Senhor. Entregar em forma de agradecimento, com um coração voluntário, com alegria, porque é Ele quem nos dá primeiro. A gente vive hoje um mundo muito consumista, um mundo muito egoísta, mas o reino de Deus, ele é um mundo que nos ensina a multiplicar. O reino de Deus nos ensina a ser generoso, a ser voluntário. O reino de Deus, ele nos ensina a cuidar daquilo que é importante para Deus. E a coisa que é mais importante para Deus são pessoas. Então, que a gente possa dispor mais do nosso tempo, do nosso talento, do nosso dinheiro, da nossa vida, para se dedicar à casa do Senhor, para se dedicar à obra de Deus, para se dedicar a alguém que precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança, uma palavra de fé. Deixa Deus usar a sua vida com aquilo que você tem, você é único. Você tem um talento que ninguém tem. É por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Cada um de nós tem um pedacinho de algo que junto completa o corpo de Cristo. E quando a gente cuida dessas coisas, a gente vê que os nossos problemas são bem menores do que os dos outros. A gente vê o cuidado de Deus suprindo todas as nossas necessidades. Quando a gente olha para o próximo, como Deus olha para a gente também é abençoado, a nossa casa prospera, os nossos filhos crescem na graça e no conhecimento da palavra. Então, deixa Deus usar a sua vida, seja um mordomo daquilo que Deus te entregou, para que quando você começar a cuidar da casa do Senhor, você possa ver o cuidado dele na sua casa. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu particularmente tenho vivido o cuidado de Deus em mínimos detalhes. Eu tenho vivido o cuidado de Deus, mas eu tenho falado para o Senhor, Senhor, esse ano convém que o Senhor cresça e eu diminua, que a minha casa sirva ao Senhor. Eu sei, gente, que às vezes a gente está cansado, acabado, fisicamente, mentalmente, mas a alegria no espírito depois de chegar em casa e ter servido na igreja, servido um irmão, ter ajudado em algum momento, ter orado por alguém, essa alegria no espírito, ela não tem preço, porque nós somos do céu. A gente precisa sempre lembrar nossa carne, nós não somos daqui, nós somos do céu, e com isso a gente se alegra. Então que o Senhor possa nos despertar para cuidar mais da casa do Senhor, para servir mais ao Senhor, para buscar mais o Senhor e nos doar mais para aqueles que precisam, porque nós juntos somos o corpo de Cristo. Amém? Eu quero orar para que a gente tenha um dia abençoado em nome de Jesus e para que o Senhor possa nos despertar a cada dia com novos projetos, novos sonhos, que a gente possa conquistar mais, mas que tudo seja para a glória e honra do nome dele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer, Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa falar com os meus irmãos assim como ela tem falado comigo. Senhor, que nós possamos cada dia, Pai, nos entregar mais e mais na Tua presença. E se entregar na Sua presença é ouvir a Tua voz, obedecer, Senhor, os Teus mandamentos, cumprir os Teus princípios, servir, Senhor, porque Jesus veio para servir. E Ele é o nosso maior modelo. Nos ajuda, Senhor, nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, nos nossos cansaços, mas que o Senhor possa nos dar força, nos dar estratégia, que o Senhor possa nos dar um coração voluntário e mãos que abençoam, Pai. É isso que eu te peço para a nossa igreja, para o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.